Fala, meus pequenos jovens! Chega a novidade aí, vamos lá! Uma introdução ao método científico. Vamos nos tornar aí pequenos detetives. Só que tem um detalhezinho: quem é que está falando? Não está conhecendo, né? Prazer, galera. Professor Cleiton. Estou aí assumindo para a gente poder continuar a nossa jornada nas ciências. Então, vamos para esse capítulozinho, para esse estudo que nós temos aí, que é sobre o método científico. O que seria o método científico? O método científico seria como a gente cria critérios para poder determinar as coisas de forma que elas saiam do achismo, né? Eu acho que nada, menino. Você tem que ter certeza. Então vamos lá. Quando a gente trata do método científico, a primeira coisa é o pensando como um cientista. O que é isso? A ciência não é uma mágica, ela está aí, né? A gente tem que fazer as investigações. E para descobrir isso, para a gente ver como isso funciona, a gente tinha as ideias filosóficas anteriormente, só que elas foram passadas por um crivo, né? Por uma metodologia. E é essa metodologia que nós vamos dar início para vocês, de forma simples, depois ela vai crescendo e ficando cada vez mais elaborada, mas a gente vai, a partir de agora, você ter esse senso crítico científico nas coisas, para você buscar as coisas de forma a que elas sejam bem discutidas e bem sacramentadas. Então, como pensar como cientista, né? Primeira coisa, né? São 5 pontozinhos que a gente tem que ter. A primeira coisa é a gente trabalhar com observações. O que é observações? A gente olhar a natureza, olhar os experimentos, olhar o universo e a partir disso observar detalhes que estão acontecendo. Por exemplo, né? Quando a gente está falando das observações. Tô aí, ó, a bichinha olhando uma lagartinha. É uma observação? É. E o que essa observação pode dizer? Né? Então, a observação é quando tudo começa. A gente acha alguma coisa e a gente começa a reparar nessa coisa. E quando a gente começa a reparar, a gente vai ter que começar a trabalhar ela dentro das nossas limitações. Quais são as nossas limitações? De largada, os 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Professor, você quer dizer que eu vou comer uma lagarta? Se tu quiser chegar nesse nível, tu come uma lagarta. Não tem essa galera que come os insetos aí, que são pura proteína? Hã? Pura proteína? O que é a proteína? Tá vendo? As coisas que a gente vai conhecendo, que a gente já sabe, elas são estudadas e são comprovadas. E tudo parte do processo de observação. Cara, será que a gente pode comer uma lagarta? Não sei, mas eu estou observando a lagarta. Pássaros comem inseto. Pássaros comem lagarta. Será que eu posso? Tá vendo? Opa, quando eu passo por será que eu posso, a gente já está indo para o segundo passo. Então vamos devagar. Estamos no primeiro. Então o primeiro passo seria fazer a observação. Então a gente utiliza aí a visão, por exemplo. Por que o céu é azul? Segundo passo. Não é porque, estou observando o céu. Porque algumas plantas crescem tortas em direção à janela. Cara, como é que a gente faz isso? Como é que a planta nasce torta em direção à janela? Por quê? Mas eu estou. A minha observação é: toda planta fica direcionada para a janela. E toda planta fica direcionada para a janela. Isso é uma observação. Toda planta fica direcionada para a janela. Para tudo quanto é lado que eu vou, o céu apresenta a mesma cor. Ou não? Não sei. São observações. Paladar, né? O limão tem esse gosto estranho.
estranho. A gente já coloca assim, gosto azedo. O que é azedo, criatura? Azedo é. Ah, eu gosto do limão, professor. Tá, alguém falou que isso era sabor azedo. Então, o que a gente tem que observar? Né? A gente primeiro tem que observar. Estou observando esse professor maluco. Ele é professor de quê? Professor de ciências. Especializado em química? Sim. Ele é flamenguista. Boa observação. Não, ele é flamenguista, você já está concluindo. Será que ele torce por Flamengo? Temos boas observações aí. Beleza? Então, isso são observações. Quando a gente tem a desenvolve esse jeitinho de olhar, a gente vai começar, né? Aí a gente já começa a nos tornar bons cientistas. Antes de tudo, temos que ser bons observadores. Então, o que a gente precisa saber é o que a gente já conhece, o que de fato já é conhecimento, o que é já sacramentado e o que a gente pode observar. Quando acontece alguma coisa que você não sabe, você provavelmente está tendo uma observação, certo? Ela pode pode ser uma coisa muito nova ou pode ser alguma coisa que você já vá descobrindo as respostas porque alguém já passou por isso. Tio, pergunta. Viu? Eu falei que aquelas lá estavam no segundo passo. Quando você vai para as perguntas, você já está questionando as suas observações. Né? Para tudo que eu vou para tudo quanto é canto que eu vou, o céu apresenta uma tonalidade parecida. Isso é uma observação. Quando você pergunta por que dessa tonalidade, você começou a passar para o segundo processo. Né? Após a observação, né, a curiosidade fala mais alto. Então, formulamos perguntas claras. O que exatamente está acontecendo? Professor, essa aula aí eu já sei o que é. Essa aula é o show da Luna. Beleza, assista 50 vezes o show da Luna que você aprende o método científico. Tem até a musiquinha, né? Eu quero saber, quero descobrir o que está acontecendo, vamos descobrir, né? Então, vamos descobrir, ela começa a usar as técnicas do método científico. Professor, show da Luna é baseado no método científico? Show da Luna é baseado no método científico. Passo 1, observação. Passo 2, pergunta, né? O que? Como, né? O que faz o céu ser azul? Como isso faz o céu ser azul? Né? Por que faz o céu ser azul? Então, as coisas que nós temos. Né? O que, como e por quê? São as 3 principais perguntas que nós temos aí para começar a mexer com a parada. Tá? Então, a gente quer entender os mecanismos, como os processos funcionam na prática, quais são as peças do quebra-cabeça, né? O porquê trabalha com a busca da razão, quais os motivos principais daquilo, desses fenômenos, de que maneiras eles existem, de que maneiras acontecem. Então, segundo passo, o porquê. Né? Então, pensemos, podemos comer uma lagarta? Olha aquela lagarta, olha aquele bichinho ali, amarelinho. Aquele bichinho amarelinho pode ser comido? Pronto. Bichinho amarelinho, observação. Pode ser comido? Pergunta. E aí nós passamos para as coisas que vai seguir os 5 passos. Mas antes disso, uma mente curiosa é a porta de abertura para a ciência. Porta de abertura para o método científico. Olha essa frasezinha que legal. Presta atenção, hein? A coisa mais importante e não para de questionar. A curiosidade tem a sua própria razão de existir. Então, a coisa mais importante é e não para de questionar. A curiosidade tem a sua própria razão de existir. Olha quem é o bonitinho dessa frase. Um dos maiores
né, e mais conhecidos que nós temos aí, o Albert Einstein, certo? O cientista. Já sabia do método científico? Já usava o método científico? Já fazia observações? Sim. Já fazia perguntas? Sim. Já usava os nossos 5 passos? Sim. Mapa do tesouro. Esses 5 passos do método científico, ele não é um bicho de 7 cabeças. Ele é uma forma guiada da gente concluir e testar as nossas ideias, para que elas não fiquem no achismo. Eu acho que, eu acho que vai chover. Por quê? Meu joelho está doendo. Cara, seu joelho sempre dói quando vai chover? Se isso é verdade, você começa a fazer um método científico. Observação, pergunta. Então são 5. Já temos quantos? 2. Observação e pergunta. Terceiro passo, hipótese, né? O que é a hipótese? A hipótese é aquilo que nós vamos formular, aquilo que nós vamos dar um palpite inteligente. Ele precisa ser certo? Não, ele é simplesmente uma hipótese. Pode estar certa, pode estar errada. Tudo bem? A hipótese é uma explicação para a pergunta, baseada no que você já sabe. Ela é uma ideia que precisa ser testada. Então, qual é o grande lance da hipótese? Ela não explica. Ela é uma ideia que pode ser testada. Ela vai ser comprovada. Se ela for concluída como verdadeira, a sua hipótese vira uma teoria. Tudo bem? Então, mas a hipótese é importante, né? O céu tem sempre a mesma tonalidade. Por que o céu tem sempre a mesma tonalidade? Porque o céu é feito de gases. Será que é por causa dos gases? Tudo bem? É uma hipótese. E se for por causa dos gases? Beleza, tem uma hipótese. O que eu preciso fazer com essa hipótese? Eu preciso testá-la. Se eu, na hora de testar, eu comprovar, pronto, consegui concluir. Nossa, professor, já falei tudo, né? Primeiro, observação. Segundo, pergunta. Terceiro, hipótese. Um exemplo prático aí pra gente, ó. Se eu colocar a planta dentro de uma caixa escura, sem luz, ela não vai crescer? Porque eu acho que as plantas precisam de luz para viver. Hipótese. Eu acho que as plantas precisam de luz para viver. Será? Então vamos pôr ela dentro da caixa escura. Vamos deixar ela lá. Se ela não crescer, se ela morrer, ela precisa de luz para viver. Você comprovou. Mas é uma hipótese. Você tira, a partir de observações, você cria hipóteses. Ok? Então, tendo a hipótese, nós passamos para os experimentos, que é provar, buscar aquilo que a hipótese, de comprovar da hipótese. Certo? Então, a primeira coisa do experimento é testar, é colocar as ideias em práticas de forma segura, óbvio, né? Você não vai testar uma hipótese sem, né? Sem que você... eu acho que se eu pular de 50 metros de altura, eu não morro. Você vai pular de 50 de cara? Não, pula de 10, pula de 20, vai subindo, até você morrer. Quando você morrer, você testou. Não, né? Tem que ser de forma segura. E aí você vai observar e acompanhar as mudanças no dia a dia com atenção. Então a observação volta no experimento. Tudo bem? Você vai testar para tirar mais o quê? Mais observações, para tirar mais dados. Você vai anotando esses dados, vai registrando esses dados. Olha, professor, então eu voltei para o início? Sim, você voltou para o início para embasar a sua hipótese. Então o experimento faz isso. Ele te dá dados, ele analisa, você vai ter mais observações para ser colocadas. Então, é análise. Certo? Você vai ter análise de dados aí. Então, testar e analisar acaba caindo dentro da mesma dimensão. Então, vamos lá. Plantas ao sol, 15 centímetros de altura. Plantas no escuro, 4 centímetros de altura. Ou seja, elas crescem.
elas crescem. Mas a luz é um fator importante. Olha aí os experimentos. Né? 2 experimentos, dentro e fora da caixa. Ah, coloquei só dentro da caixa, ela cresce? Cresce. E aí? Pronto, precisa de luz para crescer. Não precisa de luz para crescer. Ah, mas com luz ela cresce muito mais. Então, olha os experimentos ficando. Então, os cientistas organizam as suas anotações em gráficos, tabelas, fáceis de interpretar. Tudo bem? Então, a planta cresceu 4 vezes mais. Então, 3 vezes mais. Entendeu? Então, é isso que você faz. É isso aí que faz o método científico. Beleza? Quase 4 vezes mais que ela cresceu. Então, você pegou os experimentos e bolou e analisou os dados. E aí, você vai pro grande final. Grande final. Você escreve a conclusão. E aquilo passa a ser registrado, passa a ser comprovado. Não é só um achismo. Eu acho que. Não. Ele é. Eu acho que. Isso é uma. Não, isso já é uma pergunta. De uma observação. Que precisa ser o quê? Observação. Pergunta. Hipótese, experimentos e dados, conclusion, beleza? E na conclusion é a hora da verdade. Sua hipótese estava certa ou errada, não tem problema. Chegou no final do método científico. Ah, estava errada. Então volta e vamos achar um caminho para por que estava errada, o que deu errado e para onde vai, né? Os dados mostram que as plantas doces realmente não crescem bem. Hipótese confirmada. Beleza. Tá aí. É um exemplo do nosso exemplozinho lá. Então, na ciência, errar não é ruim. Descobrir que um palpite estava errado nos ensina algo novo e nos ajuda a criar perguntas ainda melhores para o próximo experimento. Ou seja, tu entra no mundo de Pandora. A caixa abre e sai um monte de informação. E aí você vai ter que colher aquelas informações e juntar para suas teorias. Então, o universo está cheio de observações. O universo está cheio de experimento acontecendo. O universo está aí para a gente nadar de braçada nele. Mas, para isso, precisa do primeiro passo. Você precisa estar atento e fazer observações. Não é só chegar e blá, 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 não. Você vai com o método científico. Então, bote na sua cabeça. Método científico, ele serve para você ter as suas teorias bem concretizadas. Por exemplo, Brasília tem muito flamenguista. Isso aí é um fato. É uma observação. Mas por que Brasília tem muito flamenguista? Observação: Brasília tem muito flamenguista. 1. Pergunta: por que Brasília tem muito flamenguista? 2. Vamos analisar. Vamos fazer experimento. Vamos sair para a rua perguntando: torce para que time? Ah, torce para o Flamengo. Por que Brasília tem tanto flamenguista? Deixa a galera responder. E a galera vai respondendo. E você vai analisando a história. Vamos analisar os dados, a história. E aí você chega vendo os dados, analisando os dados, você observa que o campeonato carioca foi o principal campeonato transmitido para o Distrito Federal nas décadas de 70 e 80. Matou. Brasília é cheia de flamenguista porque o campeonato transmitido na década de 80, 70 e 80 e meados de 90, o principal campeonato transmitido era o Campeonato Carioca. Pronto. Como é que você quer que nasça um São Paulino em Brasília? Se a galera só vê o Campeonato Carioca. Então vai inflamar da mais amada do país. Beleza? Então tá aí, ó. Conclusão. Mas não é porque Brasília é cheia de flamenguista. Brasília foi criada e a partir da transmissão do Campeonato Carioca tem-se muito flamenguista. Então, se a gente começar a passar muito o campeonato europeu em Brasília, a partir desse ponto vai começar a aparecer um monte de Barcelona aí na brincadeira. E sem ser porque tem jogador brasileiro lá. Beleza? Porque
jogou para a galera poder assistir. Vamos então, né, aqui a nossa continuidade. Então, o ciclo da ciência é esse daí. Então, trilha da ciência. 1. Observação. Reparar o mundo ao redor. 2. Dar um palpite inteligente. Uma hipótese. 3. Testar. Fazer experimentos que comprovem a sua teoria. A sua hipótese. Teoria não. Teoria vira se a hipótese for verdade. 4. Né? Analisar os dados, coletas de dados, para embasar a sua conclusion. Então, compartilhe os resultados que podem gerar e devem gerar novas perguntas. Se gerar novas perguntas e as respostas caírem na mesma conclusão, eureka! Você caiu numa lei. E lei não muda independente do experimento. Beleza? Então, quando o ciclo da ciência, ele vai nascer nas 3 coisas que caem à conclusão. Uma hipótese que vira uma teoria e que vira uma lei. Então, a hipótese vem da observação. Essa observação pode virar uma teoria, ou seja, você descobriu uma verdade, né? Ela deu certo. Você continua testando com novas o quê? Com novas perguntas. Com novas perguntas. E essas novas perguntas dão a mesma resposta. Então você chegou numa lei. Tudo bem? Então essa daí é a coluna vertebral do método científico. Hipótese, teoria, lei. Mas para chegarmos nisso, temos que passar pela nossa trilogia. Beleza? Então, para a gente saber se você está pronto ou não para investigar, agora é com vocês, jovens mirim cientistas. Qual será o seu primeiro mistério a resolver? Então, tendo um primeiro mistério, eu vou deixando vocês por aqui com uma pequena demonstração rápida, sutil, saborosa do método científico. Detetives, o que temos aqui? O orégano afunda ou boia? Toque o centro do prato. Aconteceu alguma coisa? Agora vejam essa substância X. O que vai acontecer com o orégano se eu molhar a ponta do cotonete nela e encostar no meio da água? Agora vejam essa substância X. O que vai acontecer com o orégano se eu molhar a ponta do cotonete nela e encostar no meio da água? Digitem suas hipóteses no chat. Vai afundar ou explodir? Escrevam, eu acho que. O Pedro acha que vai grudar. Muito bem, ótimas ideias. Vamos testar? Chegou o grande momento! Vamos molhar o cotonete. Contagem regressiva no chat. 3, 2, 1, vejam só isso. Uau!
o orégano fugiu! Anotem tudo que vocês observaram. Chegou o grande momento! Vamos molhar o cotonete. Contagem regressiva no chat. 3, 2, 1. Vejam só isso. Uau! O orégano fugiu! Anotem tudo que vocês observaram. Quem acertou a hipótese? Palpite errado também é descoberta. A substância X era detergente. A água tem uma pele invisível. O detergente rasga essa pele. Usamos os mesmos passos dos cientistas. Usamos os mesmos passos dos cientistas. Beijão, treine por aí.